Em relação ao tema, que é um tema central que discutimos hoje, também, e falando ainda de entrevistas do Sr. Primeiro-Ministro, tenho acompanhado diariamente as suas muitas entrevistas e participação de programas de entretenimento, de rádios, de jornais amigos do Governo, temos acompanhado muito todas as suas entrevistas e fica-me, alguns em especial, e fica-me um pouco a ideia de que às vezes o Primeiro-Ministro se emitem sinais que podem ser um bocadinho contraditórios, e faço-lhe a pergunta com toda a sinceridade. O Sr. Primeiro-Ministro nos últimos dias tem-se desdobrado em declarações sobre o day after, passa a expressão, ou seja, o pós-estado de emergência. Pergunta institucional, Sr. Primeiro-Ministro, é se no seu entendimento ou na sua ideia, se o estado de emergência não for renovado, que é um bocadinho o que pressupõe aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, passaremos para quê? Ou seja, passaremos de estado de emergência para nada, ou recordando até que o Sr. Primeiro-Ministro, numa fase inicial, não era um adepto do estado de emergência, percebemos isso, e achava que, através do estado de alerta ou até da lei da proteção e da calamidade, seria suficiente para que, em enquadramento jurídico, nós passaremos, não falta muito tempo, estamos a falar de 2 de maio, se o estado de emergência não for renovado. Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda neste contexto, saber, e isso é que me pareceria a mim mais importante do que exemplos casuísticos que o Sr. Primeiro-Ministro tem dado, saber qual é exatamente o critério. De facto, vários países têm definido critérios para o levantamento progressivo das medidas. Ou seja, qual é o critério? A estabilização do número de casos, a ausência de novos casos em X dias? E qual é o modelo? O modelo será geográfico, por setores, etário, porque também aí existem algumas dúvidas, Sr. Primeiro-Ministro. Por exemplo, 11º e 12º, o primeiro já disse, o 10º ficou de fora. Creches sim, mas o pré-escolar não. Enfim, eu sei que tem que haver um critério, mas não é ainda muito claro. O Sr. Ministro disse que, em relação às universidades, que elas iriam abrir, as próprias universidades parece dizerem que não querem abrir. Portanto, esse critério é importante, e é importante ainda, e termino aqui uma primeira pergunta, saber das condições. Primeiro, farei uma segunda, ainda tenho tempo para isso, Sr. Primeiro-Ministro. Farei uma segunda sobre economia. Saber, Sr. Primeiro-Ministro, das condições também. Ou seja, eu acho que isto só pode acontecer se houver, de facto, máscaras disponíveis para toda a gente, gel desinfetante para toda a gente, testes suficientes e avaliação serológica e imunológica generalizada na população e garantias de distanciamento. Pergunto-lhe, portanto, se vamos garantir ou não essas condições antes de mudarmos o regime em que estamos a aplicar à matéria da pandemia e do confinamento. Qual é o critério? Eu procurei enunciá-lo aqui na semana passada, quando debatemos o estado de emergência. Qual é o critério de desconfinamento? Primeiro, condição essencial, os cidadãos em geral sentirem-se confiantes porque há acesso em abundância no mercado a equipamentos de proteção individual. Máscaras, gel desinfetante, álcool, e isso em abundância significa o seguinte: não temos de andar entre a Farmácia União e a Farmácia Eusébio, que foi onde eu comprei as minhas luvas e as minhas máscaras, passe a publicidade, mas poder entrar no supermercado e estar nas prateleiras do supermercado, estarem máscaras de uso comunitário, estar gel, estar álcool, e portanto as pessoas terem confiança que podem ter esse equipamento. Primeiro requisito, que é absolutamente fundamental. Segundo, a termos normas de higienização relativamente aos locais de trabalho onde as pessoas trabalham, relativamente aos locais que frequentam, como os restaurantes, ou os hotéis, ou os transportes públicos, e, em terceiro lugar, a confiança que temos que ter da robustez do Serviço Nacional de Saúde para responder no caso que sabemos e temos a responsabilidade de dizer aos portugueses que inevitavelmente acontecerá, de aumentar o grau de contaminação, conforme formos retirando os níveis de contenção. E que, portanto, temos de ter confiança que, se isso acontecer, o Serviço Nacional de Saúde está lá para, sem riscos de ruptura, poder responder a todos. E que a robustez do Serviço Nacional de Saúde se deve medir não só pela capacidade de responder à doença Covid, mas também pela capacidade de recuperar aquilo que foram o trabalho programado e que foi cancelado, ou o serviço adiado pelo medo que os cidadãos têm tido em recorrer a alguns serviços de saúde e que, naturalmente, vão ter que vencer esse medo e ir ao Serviço de Saúde, porque, além de mais, estão a pôr a sua saúde em risco, não por via do Covid, mas pela via do não tratamento ou do adiamento do diagnóstico atempado de outras doenças que, infelizmente,
continuam a existir, porque o resto das doenças não desapareceram com a essência do Covid. Muito obrigado, Sr. Deputado.